Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui trazendo mais uma aula de ciências. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resíduos sólidos e seus destinos, tá? Iniciando nessa aula, então, o módulo 9 do caderno 2, lá na página 263, tá? Nossa videoaula ela é referente à aula 1 e 2 do módulo 9, beleza? Então vamos também dar início agora à nossa aula. Bom, então no nosso módulo 8 do caderno 1, a gente estava falando um pouquinho sobre transformação da matéria e quais são as matérias que acabam sofrendo transformação e tudo mais. No início desse módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre resíduos, tá? E como esses resíduos eles podem ser descartados e quais são os destinos desses resíduos gerados no nosso dia a dia, tá? Bom, então no início do nosso módulo, lá na página 263, a gente tem imagem de vários catadores de lixo, tá? Provavelmente um local onde é despejado um lixo, tá? E essa imagem é referente ao lixão, se eu não me engano, de Brasília, tá? Então a questão do lixo no Brasil apresenta números importantes. Você já pensou em calcular a quantidade de lixo produzida por uma pessoa em um dia? Tá? Além disso, e a quantidade produzida por uma cidade inteira, que valores você estimaria? Então, pessoal, são valores assim que são valores muito altos, tá? Se a gente for parar para pensar desde quando a gente acorda até o final do nosso dia, o quanto de lixo que a gente gerou, tá? Então são coisas assim que a gente acaba não parando a todo momento para pensar a respeito disso, mas que realmente são coisas assim que a gente gera esse desperdício muito grande de matéria de uma maneira assim muito rápida e em grande quantidade em relação ao nosso dia a dia, tá? Então, vamos para a segunda pergunta. Quais são as possíveis destinos de todo esse lixo? Então, a gente sabe que dentro da nossa cidade hoje a gente tem um aterro sanitário e também tem a COCAP, que faz a coleta do lixo, tá, reciclado. A gente faz a separação e aqui no meu bairro eles passam toda quarta-feira para fazer essa coleta. A gente separa então esse lixo para deixar para eles então conseguirem ter acesso na porta de casa, tá? E depois o lixo doméstico é separado e a, a outra empresa que faz a coleta desse lixo é que vai recolher, tá? Então, provavelmente, se vocês moram aqui em Apucarana ou em outra cidade, vocês devem ter um tipo de coleta muito parecido com esse, tá? De quem é a responsabilidade por dar fim a todo esse lixo, tá? Então, quem será que seria responsável por dar fim nesse lixo gerado pela população? Então, a gente sabe que são os órgãos competentes, os órgãos públicos, né? E esses órgãos públicos, por exemplo, a prefeitura, na nossa cidade, ela terceiriza esse trabalho para uma outra empresa, tá? Então, não é diretamente a prefeitura que vai dar fim nesse lixo que a gente gera, e sim é uma empresa terceirizada, tá? Uma iniciativa privada que vai fazer essa coleta desse lixo nas nossas casas. Número 4. Reflita a respeito da imagem e das informações indicadas na legenda. E qual é a importância do trabalho dessas pessoas retratadas e quais os riscos elas enfrentam. Então, aqui são catadores de recicláveis, tá? Que a gente está observando. Para quem já está com a apostila na página 263, vai ter a legenda dessa imagem, a qual eles falam que é um lixão de Brasília, em que os catadores de recicláveis se arriscam em meio a essas pilhas de lixo, tá? Podendo ter algum lixo contaminado, podendo pegar algum tipo de doença, tá? Mas que eles fazem um trabalho muito importante, que é a separação do que pode ser reciclado daquilo que não pode, tá? Então, eles são peças importantes aí para redução do lixo e redução também, tá? Lá na quantidade de lixo gerado
para o aterro sanitário. Já a gente vai trabalhar a respeito disso, já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, dando continuidade à nossa aula, a gente começa com uma outra pergunta muito interessante. O que é lixo? Né? O que a gente pode ser, o que a gente considera lixo dentro da nossa casa ou do ambiente que a gente vive? Então, uma das respostas técnicas que a gente tem dentro da ciência, lixo é tudo aquilo que a gente pode considerar que se trata tudo que já perdeu a sua utilidade, tá? Sobras de comida, uma pilha já usada que não pode mais ser recarregada, embalagens de diferentes materiais, como plástico, papel, papelão, vidro, pode ser uma infinidade de coisas desde que não tenha aparentemente nenhum valor ou utilidade para nós. Então, isso é considerado lixo, tá? Esse é o termo técnico utilizado para o que seria então lixo, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os resíduos sólidos, tá? Então, dentro do lixo, a gente vai ter vários tipos de resíduos, como os resíduos líquidos, resíduos gasosos, tá? Só que o mais comum e o que mais gera preocupação para a gente é os resíduos sólidos. Por quê? Porque a gente vai ter que descartar em algum lugar. E esse resíduo sólido, ele ocupa espaço. Não tem como a gente fazer ele desaparecer. Tem que dar algum destino a esse lixo, tá? E ele sendo um resíduo sólido, ele vai ocupar algum lugar dentro da nossa região, dentro do nosso município, dentro do nosso estado, dentro do nosso país ou dentro do nosso planeta, tá? Então, atualmente tem sido mais adequado falar em resíduo sólido em vez de lixo, pois este último termo pode ter um sentido ruim, de algo que simplesmente não serve mais, o que, como veremos, não é bem verdade. Então, o resíduo sólido, pessoal, ele não pode ser considerado um lixo, tá? Hoje em dia, a gente não está tratando mais os resíduos sólidos como lixo. Então, a gente trata como resíduos sólidos por quê? Porque ele pode ter uma outra finalidade, pode servir para uma outra coisa do que aquilo que ele servia. Por exemplo, um pneu que servia para deixar o carro com uma estabilidade, para fazer o carro andar, ele pode servir agora como um vaso de plantas, pode servir como um ornamento, enfim, ele pode ter outra serventia. E aquilo que era considerado lixo acabou servindo de matéria-prima para um outro tipo, tá, de utilização dessa matéria-prima. Então, a gente não pode chamar de lixo aquilo que a gente pode reutilizar novamente. Por isso que acabaram mudando essa terminologia. Beleza? Resíduos sólidos em números. Então, a gente vai saber agora um pouquinho sobre a quantidade de resíduos sólidos que acabam produzindo, que a gente acaba produzindo no nosso país. Tá? Então, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, PNSB, feitas pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABREPEL, Abrelp, tá? Abrelp, em 2017, o Brasil produziu 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos, o que de cerca de 215 mil toneladas por dia, um aumento de cerca de 50% em relação ao que se produzia em 2003, cerca de 142 mil toneladas por dia. Considerando a população do Brasil de cerca de 207 milhões de habitantes, podemos inferir que cada brasileiro produz, em média, tá, um pouco mais de 1 quilo de resíduos sólidos por dia. Então, se a gente comparar a quantidade de toneladas de lixo produzidos por dia com a população brasileira, tá, a gente chegaria a um valor de aproximadamente de 1 quilo de lixo ou de resíduos sólidos produzidos por dia, tá? Por brasileiro, ou seja, por pessoa. Pensa, 1 quilo, você pegar 1 quilo de lixo que você produz durante o dia. Ah, professor, mas isso aí é uma relação entre as indústrias e não a relação do lixo doméstico, tá? Pode ser também. Esses resíduos, eles podem ter, então, esse aumento em relação também devido à industrialização do nosso país, tá? As indústrias, elas acabam produzindo uma quantidade muito grande de resíduos também. Nosso resíduo doméstico, ele é uma quantidade menor.
mas ainda representa uma grande fatia, tá? Dessa quantidade de lixo produzido durante o dia. A gente não pode também ficar com a consciência um pouco menos pesada, jogando a culpa nas empresas, tá? Ou nas indústrias. A gente também, dentro da nossa casa, acaba produzindo uma grande quantidade de lixo, e essa quantidade de lixo ela tem que ser dada a um destino. Então, pensa, um quilo de resíduo sólido por dia, por habitante, a gente tem uma quantidade muito grande, né? A Ucrânia ela tem um pouco mais de 100 mil habitantes, tá? Então, pensa isso em quantidade de quilos de lixo produzido durante o nosso dia, tá? Então, mais de 100 mil quilos por dia. Então, é uma quantidade muito grande de resíduos sólidos sendo descartados diariamente dentro do nosso município, tá? Então, só uma questão de curiosidade, esses dados são de 2017, tá, pessoal? Não é um dado atual, né? A gente já tem aí uns 3 anos já de diferença, tá? Mas é um dado que a apostila traz para a gente e mesmo sendo desatualizado, né, com 3 anos de diferença da nossa data atual, é um dado que assusta, tá? 215 mil toneladas durante o dia. E um dia, em 24 horas, é uma quantidade muito grande, tá? Arte do lixo. Tá? Então, esses resíduos sólidos, eles acabaram chamando a atenção de alguns artistas plásticos, devido a essa quantidade de lixo gerada durante o dia. E um dos artistas plásticos que acabaram chamando a atenção em relação ao lixo foi Vic Muniz, que é um artista brasileiro, tá? Um artista plástico brasileiro, que a partir de 2006 ele montou uma série de obras denominadas imagens de sucata, que visava reaproveitar resíduos sólidos, tá? E além de reaproveitar esse resíduo sólido, ele chama atenção, tá, para essa quantidade de lixo que a gente produz durante o nosso dia, tá? Então, ele, além de usar essa matéria descartável, esses resíduos sólidos descartados, né, ele também chamava atenção das suas artes para essa parte desses resíduos sólidos, a quantidade desses resíduos sólidos produzidos no dia a dia nosso do brasileiro. Beleza? Diferença entre os resíduos. Então, a gente vai ter duas diferenças básicas entre os resíduos sólidos. Tá? A gente chama de resíduos de serviços de saúde, RSS, e resíduos sólidos urbanos. Tá? Então, os resíduos sólidos são muito variados, sendo possível dividi-los de diferentes formas. A gente pode dividir em dois tipos diferentes. Os resíduos de serviços de saúde, RSS, material descartado de serviços relacionados à saúde humana, né, e animal, proveniente de hospitais, clínicas médicas, clínicas veterinárias, farmácias, necrotérios, funerárias, serviços de acupuntura, serviços de tatuagens e outros. Tá? Já os resíduos sólidos urbanos, que a gente pode também encontrar como a sigla RSU, estão relacionados com material descartado proveniente de atividades humanas em ambientes urbanos, como de procedência doméstica, comercial, industrial, de varrição e podas, entre outros. Então, todo aquele lixo que a gente produz no nosso dia a dia. Tá? Composição, então, do RSU, Resíduos Sólidos Urbanos, no Brasil. Lá na página 265, a gente vai encontrar esse gráfico relacionando essa composição. Então, cerca de 51,4% desse resíduo sólido urbano, ele é de matéria orgânica, de alimentos, de frutas, inclusive uma grande quantidade de alimento está dentro desses 51%. Depois, o segundo colocado é o plástico, com 13,5% dessa composição dos resíduos sólidos urbanos. Terceiro colocado, bem próximo ao plástico, estaria então papel, papelão e a Tetra Pak. Tá? Também é um resíduo aí. Tetra Pak que possui inclusive plástico e papel junto na sua composição. Tá? O quarto colocado, o vidro, com 2,4% da composição do RSU, resíduos sólidos urbanos. Em quinto colocado são os metais, com aproximadamente
Desculpa, tá, pessoal? Bom, então aqui nesse gráfico, tá, é a composição dos RSUs. Tá? O que é isso, professor? É os resíduos sólidos urbanos. A gente vai encontrar ali na página 265. Esse gráfico aqui é da composição do RSU no Brasil. Tá? Então aqui, ó, em primeiro lugar, a gente vai ter, na composição dentro desse resíduo sólido urbano no Brasil, a gente vai ter a matéria orgânica, tá? Que são restos de alimentos, restos de animais, enfim, vai ter vários tipos de procedência dentro dessa matéria orgânica. Tá? Em segundo lugar, aqui são outros tipos de materiais. E em terceiro lugar, a gente vai ter o plástico. Em quarto, o papel e papelão Tetra Pak. Tá? Em quinto, vão ser os metais, com 2,9%. E depois a gente vai ter o vidro, com 2,4% da composição desses materiais. Tá? Então, resíduos sólidos orgânicos, a gente vai ter a matéria orgânica, são todos os restos de alimentos, podas de plantas, cascas de frutas e verduras que a gente vai encontrar dentro do lixo. Tá? Então, por isso que tem essa fatia muito grande da quantidade. Tá? Toda vez que a gente se alimenta, a gente acaba gerando resíduo. Tá? Casquinha da banana, as pontinhas lá da cebolinha, quando a gente corta, a casca da cebola, enfim. Todos esses produtos eles são descartados no lixo, que acabam gerando esse volume tão grande. Tá? E agora, sabendo de tudo isso que a gente aprendeu sobre resíduos sólidos, a gente vai fazer então a atividade número 1. Tá? Então, na atividade número 1, vou ler para vocês o enunciado. Vamos trabalhar com um mapa conceitual, um tipo de esquema que nos permite visualizar a relação entre conceitos relacionados a um tema específico. No mapa conceitual, usamos linhas ou setas que indicam conexões ou ligações entre os conceitos, que são as palavras-chave, por meio de elementos de ligação. Observe agora o mapa conceitual a seguir. Resíduo sólido, tem uma linha relacionando ele com o plástico. Conceito: resíduo sólido e plástico podem ser conectados entre si. Uma forma possível seria a seguinte: resíduos sólidos pode ter como componente o plástico. Tá? A expressão pode ter como o é o elemento de ligação entre os conceitos. A seta para a direita indica o sentido que deve ser feita a leitura. O resíduo sólido pode ter como componente o plástico. Tá? Também seria possível usar a seta no sentido contrário, apontando para a esquerda. Plástico pode ser um dos componentes do resíduo sólido. Tá? Então aqui a gente só muda as palavras para o plural. Tá? Nesse caso, o elemento de ligação pode ser um dos componentes do. A frase formada, portanto, seria: o plástico pode ser um dos componentes do resíduo sólido. Agora é sua vez. Preencha os espaços dos elementos de ligação e conceitos que estão faltando, já que todas as setas estão indicadas. Tá? Então aqui a gente vai ter essa atividade 1, lá na página lá na página 265, lá na página 265 e 266, a gente vai encontrar essa atividade. Portanto, dê um pause nesse vídeo, resolva esse mapa conceitual, tá? E depois dê continuidade, tá? Então, continuando lá as atividades, tá? Então, além do atividade 1, resolvo também o teste 1, tá? O teste 1 eu vou ler com vocês o enunciado. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP,
A produção de resíduos sólidos no Brasil teve um aumento de cerca de 52,4% no período de 2007 a 2017, passando de 140,9 mil toneladas dia para 214,8 mil toneladas dia. Nesse mesmo período, a população brasileira, segundo os dados do IBGE, passou de 183,9 milhões para 207,7 milhões de pessoas. Ou seja, teve um aumento de cerca de 12,9%. Portanto, a taxa de crescimento de produção de resíduos sólidos foi cerca de 4 vezes superior ao da população no mesmo período. A respeito desses casos, assinale a alternativa correta. Então, letra A. A quantidade de resíduos sólidos produzida pela pessoa por dia aumentou cerca de 4 vezes em um intervalo de 10 anos, isto é, de 2007 até 2017. Letra B. O período de 2007 a 2017 pode-se afirmar que os resíduos sólidos de matéria orgânica atingiram mais de 50% no total de resíduos sólidos produzidos no país. Letra C. Podemos supor que o aumento significativo no poder aquisitivo da população em geral ocasionou maior consumo e, por sua vez, maior produção de resíduos, e pode-se afirmar que os sólidos produzidos diretamente no Brasil, de 2007 a 2017, teve um aumento de cerca de 52,4%. Então, eu quero que vocês leiam com muito atenção o enunciado do teste 1 e respondam para mim qual que seria a resposta correta, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode dar pause no vídeo e voltar na explicação para tentar resolver esse teste, ou também pode fazer a leitura lá do nosso módulo, bem? Então, dando continuidade então ao nosso conteúdo, a gente vai falar um pouquinho para onde todos esses resíduos sólidos vão, tá? Então, é o tema agora da nossa aula 2 do módulo 9, tá? Então, para onde todos esses resíduos sólidos vão, né? Então, os resíduos sólidos podem ser encaminhados para lixão, onde são dispostos a céu aberto, aterro sanitário ou aterro controlado, onde são enterrados. Usina de compostagem, onde os resíduos orgânicos são transformados em adubo. Incinerador, onde são queimados. Biodigestor, onde resíduos orgânicos são transformados em adubo e biogás. Ou centro de triagem, para reciclagem, onde são separados para serem posteriormente reaproveitados como matéria-prima. Portanto, a gente vai ter diferentes tipos, tá, de encaminhamento do nosso resíduo sólido, que foi gerado durante o nosso dia a dia. Portanto, aqui na nossa cidade, em Apucarana, a gente vai ter tanto o aterro sanitário, quanto também um centro de triagem para reciclagem, que seria então a empresa Focap, onde eles fazem a separação dos tipos de plásticos diferentes, dos tipos de papéis diferentes, para eles poderem depois lá na frente venderem e gerar o lucro dentro da empresa dele, além de ajudar na redução de lixo gerado dentro do nosso município, tá? E o outro seria, então, o aterro sanitário, tá? Que fica ali no contorno, onde eles levam todo aquele lixo que não pode ser reaproveitado e não foi separado pela população, para ser aterrado e dar um destino correto para esse lixo. A gente não tem aqui, a gente não tem incinerador, a gente também não tem lixão a céu aberto, tá? E a gente também não tem biodigestor, tá? Pode ter biodigestor em empresas particulares para reaproveitamento de alguns resíduos, mas dentro do nosso município a gente não tem um biodigestor, é onde a gente leva o material orgânico para ser utilizado, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de destinos do nosso lixo, tá? Então, lixão. Então, quando se descarta os resíduos sólidos em um local impróprio, geralmente uma área abandonada. Esse lugar vai se tornando o que se chamamos de lixão, ou seja, é um local que simplesmente as pessoas vão lá e depositam esse lixo, tá? Por quê? Porque geralmente ou eles estão muito longe de centros urbanos, ou a própria prefeitura não tem um sistema de coleta desse lixo, e as pessoas elas vão depositando esse lixo nesse local, tá?
Portanto, é um local de despejo a céu aberto, tá? Vai já atrair muitos animais ali, como urubu, ratos, baratas, enfim, diversos tipos de animais. Também é um local de proliferação de doenças, tá? Muito perigoso esse local. E também é um local que tem um cheiro muito forte, inclusive, tá? Então, esses locais, eles acabam tendo mais contras do que prós em relação a ele, tá? Então, ali a gente vai ter uma grande quantidade de coisas indesejadas, além do lixo que pode se locomover até aquele local, tá? Além disso, o chorume que é produzido pelo lixo, ele pode infectar os lençóis freáticos. Por quê? Porque naquele local do lixão, ele não foi preparado com antecedência, tá? Tanto que aquele lixo, ele pode gerar um chorume, como todo lixo produz, e esse chorume pode acabar contaminando o lençol freático, que posteriormente pode contaminar a água daquelas pessoas que vivem próximas àquele lixão. Tá? Portanto, o lixão é um problema sanitário para o município. O município tem que resolver esses problemas, porque pode causar muito tipo de doença, pode causar muitos problemas de saúde para a população. Tá? Então, não é a forma mais correta de se descartar o lixo. Qualquer tipo de material, então, é depositado nos lixões, né? E o risco de contaminação do ambiente é muito grande, como eu já falei na aula passada. Às vezes, até a prefeitura tem uma forma de coleta desse lixo, só que ela não dá uma finalidade como deveria dar a finalidade a esse lixo. Então, ele é depositado em um ambiente, tá? no terreno, e esse terreno, então, ele não tem uma preparação para receber esse lixo, e todo o chorume gerado por esse lixo acaba entrando em contato com o solo, e posteriormente pode entrar em contato com o lençol freático, causando assim um desastre ambiental ou causando assim uma contaminação dos lençóis freáticos que estão próximos aqui a esse lixão, tá? Aterros sanitários e aterros controlados. Então, os aterros, como o próprio nome diz, são locais de deposição de resíduos sólidos, onde eles são enterrados. Tá? E existe diferenças entre os aterros sanitários e os aterros controlados? Existe. E já eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença entre esses dois tipos de aterros. Tá? Então, aqui a gente vai ter a nossa imagem com o tipo de aterro, tá? Um aterro sanitário. Então, a gente vai ter a deposição do lixo em camadas, tá? Depois que ele é depositado, vem um trator separando todo esse lixo e fazendo a compactação desse lixo, amassando ele para ele ocupar menos espaço, e depois é colocada uma camada de terra. Depois que coloca uma camada de terra, eles colocam uma camada impermeabilizante, tá? E aí vem com outra camada de lixo. Eles fazem o depósito, faz a compactação com o trator, se espalha bem o lixo, faz outra camada impermeabilizante e cobre com terra. E assim por diante, até o aterro controlado chegar no seu limite. Tá? Por quê, professor? Os aterros controlados e aterros sanitários, eles vão ter um tempo limite. Ele não consegue, por exemplo, ter uma quantidade infinita de espaço para ele conseguir depositar todo aquele lixo, todo aquele resíduo sólido que foi levado até ele. Ele vai ter que dar, até um certo tempo, ele consegue dar conta de depositar todos aqueles materiais, mas depois de um certo tempo, esses materiais eles vão necessitar de um outro local para ser depositado. Tá? Eu vou explicar para vocês direitinho como isso acontece. Então, aterros sanitários são construídos de forma que os resíduos sólidos sejam depositados em camadas. As camadas, células de lixo, que a gente chama, e cobertos por terra e brita. Além disso, no fundo de cada célula de lixo é colocada uma manta plástica bem espessa que impede os resíduos sólidos que contaminem o solo e os lençóis freáticos. Lembra lá que eu falei que o lixão ele acaba liberando uma grande quantidade de chorume? E esse chorume, ele acaba contaminando o lençol freático. Já que no aterro sanitário já é uma forma pensada de fazer destinação do nosso lixo. Como assim, professor? Antes da gente fazer o depósito do lixo,
ele já é preparado com aquela manta para que quando os lixos ou todo aquele resíduo sólido chegar ali, tá? Ele conseguir acomodar aqueles resíduos sólidos e o chorume produzido por aqueles resíduos sólidos não entrar em contato com o solo, tá? Portanto, o aterro sanitário é uma forma pensada da gente conseguir depositar todos aqueles resíduos que acabam sendo gerados durante o nosso dia a dia. Então, aqui a gente vai ter uma imagem de um aterro sanitário, né? Então, aqui a gente vai ter as camadas, tá? Aqui a gente vai ter as células de lixo, tá? Primeira célula, tá? Então, a gente vai ter a primeira camada aqui de argila, depois a gente vai ter uma camada impermeabilizante, em que essa célula de lixo ela não vai entrar em contato direto com o solo, tá? Então, a gente vai ter ali a manta plástica bem espessa, que não vai deixar esses resíduos sólidos entrarem em contato direto com esse solo, que pode acabar gerando algum tipo de contaminação no lençol freático. Além disso, a gente vai ter também, tá, umas canaletas de chorume. O que é isso, professor? São canaletas que eles fazem em cada célula dessa para coletar o chorume para uma piscina de armazenamento. E essa piscina ela vai ser tratada depois para fazer o descarte desse chorume em alguma região ou para esse chorume ser reaproveitado na forma de adubo, tá? Então aqui ele feito todo pensado na forma de reaproveitamento, tá? E também na forma de não contaminar o ambiente, tá? Esse que é o principal. Além disso, esses aterros sanitários eles vão possuir uma chaminé. Para que serve a chaminé, professor? Durante a decomposição do lixo orgânico que está presente aqui dentro do aterro sanitário, vai acabar gerando gases, inclusive o gás metano, tá? E esse gás metano ele tem que sair de alguma forma. Se a gente não tivesse essas chaminés, o gás metano ele ia ficar aqui dentro e ia acabar estufando e gerando, ocupando espaço no meio dessas células. E com as chaminés, esse gás ele acaba sendo liberado na atmosfera sem precisar de ocupar ou estufar algumas células dessas, tá? Então, por isso que é muito importante ter essas chaminés de gases, tá? Por quê? Porque durante a decomposição dessas substâncias, desses resíduos, acabam gerando algum tipo de gás. Esses gases eles têm que ser liberados de alguma forma. E através da chaminé é que acaba liberando esses gases para a atmosfera. Aterro controlado, tá? Então ele é considerado intermediário entre o lixão e o aterro sanitário. Ele é uma alternativa de transformar os lixões em aterros, tá? Então, para a construção de um aterro controlado, primeiramente se isola a área do lixão com uma cobertura de terra com grama, e nesse local é construída chaminés para que os gases possam ser liberados, tá? Então aqui a gente vai ter um aterro controlado. Então, aonde era, por exemplo, lixão, tá? Eles vão lá, aterram esse lixão, colocam lá pedra e também grama, e além de colocar chaminé, para que todo aquele gás produzido por esses resíduos que estavam aqui do lixão, então possam o quê? Possam ser liberados para a atmosfera e não ocupem mais o espaço daqui, e não ofereçam mais riscos para aquela região. E do lado do aterro do lixão, eles começam a formação de um aterro sanitário novo, tá? Então eles colocam ali uma quantidade de pedra, tá? Depois já começa a deposição do lixo. Professor, mas o certo não seria colocar uma manta plástica? O certo seria colocar uma manta plástica. Mas estão vendo aqui que já foi depositado o lixo? Se já foi depositado o lixo, não tem como mais a gente colocar essa manta plástica embaixo dele. Para isso, teria que retirar todo o lixo que já foi depositado para colocar essa manta plástica. Então, o que as prefeituras têm feito com esses lixões? Eles têm feito outros, como se fossem os aterros controlados, que é colocar essas camadas de pedra e depois ir depositando o lixo e formando novas camadas, como nos aterros sanitários. A única diferença aqui é que a gente não vai ter a manta plástica para fazer a proteção do quê? Do subsolo, tá? Então, eles vão ter um certo controle com
com esses aterros, porque vão ser aterrado todo esse material que foi colocado ali, portanto não vai atrair animais, nem nenhum tipo de doença pode ser transmitida, tá? Então vai reduzir drasticamente esse perigo que o lixo traz, mas ele não vai conseguir controlar a quantidade de chorume que pode contaminar, tá, o solo e os lençóis freáticos que estão abaixo desse aterro controlado. Tá? Portanto, o aterro controlado ele é um intermediário entre o lixão e o aterro sanitário. O aterro sanitário seria o ótimo para conseguir fazer o descarte desses resíduos. Beleza? Agora a gente vai fazer a atividade 2. Tá? Então, a Prefeitura da cidade fictícia de Solucionópolis resolveu utilizar uma prática comum em várias cidades para solucionar o problema dos lixões. Cobrir esses depósitos a céu aberto com terra, o que eliminaria a fonte de alimento e abrigo para certos animais transmissores de doenças. Um cientista protestou, dizendo que essa solução não era mais adequada, pois o lixão continuaria causando danos ao ambiente. O cientista estava certo? Justifica a sua resposta. Então, a gente acabou de falar a respeito disso, então vai ficar bem simples para a gente responder também. Tá? Para quem já está com a apostila, pode já fazer na apostila. E para quem ainda não tem, pode colocar no caderno atividade 2 e a resposta. Só dar um pause nesse vídeo e fazer toda a resposta. Tá? Para quem não entendeu muito bem a pergunta, lê novamente, volta ao vídeo lá que eu estou explicando certinho tudo aquilo que ele está pedindo aqui para a gente nessa atividade. Beleza? Atividade 2, então, número 2, né? Observe a figura e determine se ela representa um lixão, um aterro controlado ou um aterro sanitário. E justifica a sua resposta. Então, nessa atividade 2, é para a gente observar a imagem e determinar se ela está representando para a gente um lixão, um aterro controlado ou um aterro sanitário. Tá? Então, observando aqui, o que será que ela é? Um aterro sanitário, um aterro controlado ou um lixão. Tá? Então, é isso que a gente vai colocar. E para a gente justificar o porquê que a gente colocou um lixão, ou porquê que vocês acham que é um aterro sanitário, ou porquê que vocês acham que é um aterro controlado. Beleza? Teste número 2, né? Os aterros sanitários são preferíveis aos aterros controlados como forma de deposição de resíduos sólidos por, letra A, impedirem a atração de animais que podem transmitir doenças como urubus, ratos, moscas e pombos. Letra B, não contaminar os lençóis freáticos com chorume, ao contrário do que ocorre em aterros controlados. Letra C, serem os únicos aterros que utilizam mantas plásticas bem espessas em suas construções e organização. Letra D, queimarem os resíduos sólidos antes de serem aterrados, diminuindo assim o seu volume. Então aqui eu quero que vocês coloquem a resposta que vocês acham certa, tá? Depois lá no em casa, tá? Também é para fazer, tá? Ah, professor, pode fazer na apostila? O número 1 pode fazer na apostila, tá? Número 1, então, produzimos lixo todos os dias. Copie a tabela a seguir em seu caderno, tá? E acrescente pelo menos 10 itens de resíduos sólidos que você produziu nas últimas 24 horas, indicando a composição deles, como mostrado os exemplos. Tá? Então, na apostila, a gente vai ter esses espaços, não precisa copiar no caderno, pode resolver na própria apostila. Ah, professor, não peguei ainda a apostila. Então, pode copia lá o enunciado no caderno e monta a tabela para responder, então. Então, aqui ele dá o exemplo, ó, casca de banana. Qual é a composição? Matéria orgânica. Embalagem de salgadinho. Então, comi um salgadinho nas últimas 24 horas. Qual a composição? Plástico. Ah, professor, bebi um refrigerante. Ah, então é garrafa PET. Tá? Embalagem PET aqui. Qual que é a composição? Plástico. E assim por diante. Tudo aquilo que você gerou de resíduos sólidos nas últimas 24 horas, a gente vai colocar aqui nessa tabela. Beleza? E o em casa número 2, tá? É uma pergunta. A pessoas sem moradia, sem emprego e, consequentemente, sem dinheiro para se alimentar de maneira adequada, que vivem de restos encontrados no lixo das ruas ou em lixões. Trata-se de uma triste realidade, infelizmente ainda muito comum nos grandes centros urbanos. O que você pensa sobre isso? Que medidas poderiam ser tomadas para melhorar essa situação? Escreva um texto
expondo a sua opinião e as possíveis soluções para esse problema. Então, eu quero que vocês montem um texto contendo as suas opiniões a respeito desse tipo de situação que ocorre em todo o Brasil. Beleza? Bom, pessoal, então a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido bastante a respeito desses descartes, dessa forma com que a gente vai tratar nosso resíduo sólido, tá? Qualquer dúvida, eu estou lá no grupo de vocês, no WhatsApp, pode mandar essas perguntas para mim lá, estou à disposição de vocês, tá? E espero que todos fiquem bem. Na próxima aula a gente volta com a resolução de todos esses exercícios, beleza? E até a nossa próxima aula. Grande abraço.